Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. Graças a Deus, Pai do Senhor, queridos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Mateus, no capítulo 26 de Mateus, a partir do versículo 36. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os seus dois filhos e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu chego nesta manhã na tua presença, Pai, para te agradecer por essa palavra, meu Deus, que tu revelaste ao meu coração, meu Pai. Esta palavra que vai tocar no coração dos teus filhos, esta palavra que servirá como um bálsamo para a vida dos teus filhos. Neste momento, meu Deus, eu te peço que seja aberta a porta da palavra, da maneira como tu ministrastes ao meu coração, que os teus filhos recebam esta palavra e sejam abençoados por ela, porque é isso que determina, meu Pai, é esta a tua vontade, meu Deus, este é o teu sentimento, meu Deus, com a vida dos teus filhos, abençoá-los, prosperá-los, indicar o caminho, meu Deus, iluminar o caminho dos teus filhos, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, que essa palavra sirva, meu Deus, nesta manhã tão abençoada, onde nós estamos entregando as nossas primícias, meu Deus, onde o teu Espírito Santo se move de uma maneira tão especial, meu Pai. Esta palavra irá extrair de nós o melhor daquilo que nós temos, para a honra e glória do teu nome, meu Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, amém. Graças a Deus. O capítulo 26, meu irmão e minha irmã, do Evangelho de Mateus é um capítulo muito interessante. Aliás, o livro todo de Mateus é um livro muito interessante. Essa semana nós fizemos um estudo na quinta-feira sobre a vida de Mateus, sobre quem foi Mateus, o que Jesus Cristo viu em Mateus para escolhê-lo. E o livro de Mateus é o livro que mais é lido dentro da palavra do Senhor. Dentro da Bíblia Sagrada, o Evangelho de Mateus é o livro que mais é lido, mais é comentado. As pessoas sempre principalmente quem não tem muita intimidade com a Bíblia, quando abre a palavra, sempre vai no primeiro Evangelho, no Evangelho de Mateus. E este capítulo especificamente, o 26, conta e nos ensina muitas coisas sobre o ministério de Jesus Cristo, sobre a missão que Jesus Cristo tinha, o motivo pelo qual, o propósito que Deus tinha com a vida dele, e o motivo pelo qual Jesus Cristo foi chamado a este mundo. Já no versículo 2 nós vamos ver que começa uma conspiração para matar o Senhor Jesus Cristo. Uma conspiração é formada através ali de alguns líderes religiosos, de alguns fariseus, para matar o Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 2: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, disse Jesus, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Este versículo aqui, meu irmão, Jesus Cristo estava falando dos chefes e sacerdotes religiosos daquela época, líderes religiosos daquela época, que se reuniram no palácio de Caifás, que era o sumo sacerdote, e ali naquele palácio, meu irmão e minha irmã, eles começaram a planejar uma forma de matar o Senhor Jesus Cristo, de prender e de matar o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso foi fruto lá daquele milagre, daquilo que aconteceu quando Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. A partir daquele milagre ali foi formada uma conspiração para matar o Senhor Jesus. E aí, saindo dali, o Senhor Jesus entrou em Jerusalém,
na tão famosa entrada triunfal que nós conhecemos. E na entrada triunfal ele foi até o templo, e lá ele viu mercadores do templo, lá ele acompanhou e presenciou homens, líderes religiosos que não viviam de acordo com a palavra do Senhor, apenas estavam utilizando o templo do Senhor para conseguir as suas próprias benfeitorias. E Jesus Cristo se levantou de uma maneira muito forte contra aquele povo. E o que aconteceu? Começaram a fazer uma conspiração para matar Jesus Cristo. E no versículo 5 a palavra diz assim: mas diziam, não durante a festa, para que não haja muito tumulto entre o povo. Meu irmão e minha irmã, era notório o que Deus estava fazendo através da vida de Jesus Cristo. Era notório o que Jesus Cristo estava realizando através do propósito que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Todo mundo via aquilo, todo mundo acompanhava, as pessoas estavam acompanhando aquilo, estavam presenciando de fato o que Deus estava fazendo na vida do Senhor Jesus Cristo. Mas esses líderes, meu irmão e minha irmã, preocupados como eles estavam com as suas regalias, com a sua condição, com as suas vantagens que eles tinham naquela época, que eles recebiam naquela época, eles começaram a tramar contra Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo conhecia quem eram esses líderes. O povo não conhecia, mas o Senhor Jesus Cristo sabia quem eles eram, e isso provocava neles um medo, uma condição de perder aquela posição que eles estavam. E assim, a partir daí, eles começaram a tramar. Jesus tanto conhecia quem eram aquelas pessoas, que no capítulo 23, se você voltar, Jesus já havia condenado a hipocrisia, e a hipocrisia daqueles fariseus e mestres daquela época. Ele chamou aquela turma de serpentes, raça de víboras, ele disse assim, e aí ele continua dizendo assim, serpente, raça de víboras, como que vocês escaparão da condenação do inferno? Jesus Cristo olhou para aquele povo e disse isso. Meu irmão e minha irmã, o povo muitas vezes era ingênuo, o povo muitas vezes inocente, o povo muitas vezes não tinha noção dos bastidores, das coisas que aconteciam, não sabia, mas Jesus conhecia aquele povo, Jesus conhecia aquela raça, e por isso aquele povo começou a conspirar contra o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eles pensavam que a garantia da impunidade deles era matar o Senhor Jesus. Eles pensavam que o que ia garantir a impunidade deles e a permanência deles naquilo que eles estavam fazendo, nas ideias que eles tinham, era matar o Senhor Jesus. Mas o que o texto aqui nos ensina, e é o que eu quero trazer para você hoje, é que eles mal sabiam, meu irmão e minha irmã, que eles estavam fazendo parte do propósito de Deus para a vida do Senhor Jesus Cristo. Mesmo achando que eles iriam matar o Senhor Jesus e derrubar o Senhor Jesus, envergonhar o Senhor Jesus, eles estavam fazendo parte do propósito que Deus tinha para a vida do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso, lá em Mateus 5, no sermão das bem-aventuranças, ele disse assim: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa o insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra você. Lá em Mateus 10 o Senhor disse que até os fios da tua cabeça estão contados. E tem muita gente que se preocupa com perseguição, tem muita gente que se preocupa com calúnia, tem muita gente muitas vezes que se preocupam quando as pessoas se levantam contra a tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, e te perguntar uma coisa: você está em Deus ou não está em Deus? Você está em Deus, você está servindo a Deus, você está de todo o coração voltado para o Senhor Jesus ou não? Se você está, meu irmão e minha irmã, o que diz a palavra do Senhor é para nós não temermos, porque mesmo quando se levantam contra a tua vida, a palavra nos ensina que o Senhor só permite, se o levante contra a tua vida, servir para que a obra do Senhor seja realizada. Amém? E aí a palavra nos ensina que Deus tinha um propósito para Jesus Cristo, e para o propósito do Senhor, para Jesus Cristo acontecer, era necessário que houvesse essa conspiração, era necessário que se cumprisse essa conspiração, para que o propósito do Senhor fosse realizado. Para que o Senhor Jesus Cristo veio, meu irmão? Jesus Cristo veio com o propósito de morrer naquela cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos a redenção dos nossos pecados. Ele nasceu, ele veio da virgem, ele saiu do seu alto e sublime trono, se preparou durante 30 anos para o ministério, saiu pregando uma palavra que libertava, uma palavra que curava, uma palavra que transformava, mas o propósito pelo qual ele vinha nesta terra, ele veio nesta terra, foi justamente o propósito de morrer na cruz do Calvário.
E era necessário essa conspiração. A palavra do Senhor nos ensina lá em Romanos 8, versículo 28, que nós sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam e aqueles que vivem segundo o seu propósito. Meu irmão e minha irmã, Deus age para o bem em todas as coisas na tua vida. Para o teu bem em todas as coisas o Senhor age na tua vida. Não te preocupa, meu querido e minha querida, com levante, com perseguição que muitas vezes nós sofremos. Você sofre, as pessoas muitas vezes se levantam contra a nossa vida. E aí o texto aqui diz que veio a conspiração, aconteceu a conspiração. E a conspiração, no versículo 14, nós vamos ver que teve uma participação de um amigo. Teve a participação de uma pessoa que fazia parte do relacionamento de Jesus, que o Senhor Jesus confiava, que era Judas. Judas era tão confiável da parte do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, que ele era o tesoureiro do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele é quem determinava, cuidava da questão financeira. Tinha que haver muita confiança. E a Bíblia aqui nos ensina que foi, no versículo 14, diz assim: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. Meu irmão, ainda assim, ainda que um amigo, ainda que uma pessoa que você tenha confiança, ainda que uma pessoa que você não espera se levante contra você, Deus está no controle. Deus continua no controle da tua vida. É isso que determina a palavra do Senhor. E aí Jesus Cristo chegou, olhou para ele e disse assim, no versículo 23, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Isso acontece, meu irmão. Isso acontece muitas vezes, meu querido e minha querida. Quem come no mesmo prato que você é a pessoa que se levanta para te trair. Isso acontece comigo, acontece com você, acontece nas nossas vidas. Mas aí eu te pergunto, qual foi o fim de Judas? Qual foi o final de Judas? Judas teve um final trágico, meu irmão e minha irmã, por causa da traição. Trair é um ato de infidelidade. Isso é o que diz a palavra, isso é o que determina a palavra trair. E a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 11, versículo 3, que a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis o destrói. Judas acabou destruído por causa da própria ganância. Olha qual é o perigo, meu irmão e minha irmã, da ganância, de você viver em ganância. Cuidado, meu irmão e minha irmã, com a tentação da traição. Muitas vezes nós somos tentados a trair. Todos nós somos tentados muitas vezes a trair, e Deus é um Deus de retos, Deus é um Deus de pessoas fiéis, Deus é um Deus de pessoas que andam em retidão. Judas acabou traído pela própria ganância, e a única alternativa, meu irmão e minha irmã, de aparente solução para Judas, quando ele cometeu, caiu no remorso, caiu no arrependimento, a única alternativa que sobrou para Judas, meu irmão, foi a forca. Ele destruiu um futuro de ser um apóstolo de Cristo. Ele destruiu um futuro de prosperidade, de vida com Deus, de ser alguém que fazia parte do testemunho do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, porque ele se acostumou com a humanidade de Cristo. Porque ele se acostumou com aquele Cristo que não tinha beleza alguma, como diz lá em Isaías 53, ele se acostumou com aquele Cristo que passava frio, passava fome, tinha necessidades, não tinha onde reclinar a cabeça. A palavra do Senhor nos ensina, meu irmão e minha irmã, Judas olhou para o Senhor Jesus e ele era igual a Jesus. Aparentemente Judas era igual, porque Jesus também veio na condição de homem, e por causa disso, meu irmão e minha irmã, ele traiu Jesus Cristo. Ele deve ter começado a olhar para Jesus e pensado, tá, mas o que ele tem diferente de mim? É o que muitas pessoas pensam e traem por causa disso. Muitos homens traem as suas esposas porque se acostumam com a humanidade da esposa. O tempo vai passando, aparece um pneuzinho aqui, aparece uma celulite lá, o tempo muda, o tempo às vezes é duro com as pessoas, e aí você começa a se acostumar com a humanidade da pessoa, e com o tempo, meu irmão e minha irmã, você vai caindo na tentação da traição, porque você começa a olhar a grama do vizinho e ela sempre parece ser mais verde. Isso acontece também muitas vezes com mulheres. A gente acha que mulher não trai, e a estatística diz que mulher trai e trai muito. Por quê? Porque começa a dar ouvido aos dons Juans, ao malandro, ao esperto, a voz da sagacidade, como Eva ouviu lá no jardim do Éden, a voz da sagacidade, da malandragem, da astúcia da serpente. E mulher muitas vezes fica dando ouvido à tentação da traição, e quando vê, meu irmão e minha irmã, se acostuma com a humanidade do barrigudo, do careca, aquele que já não manda mais flores, e muitas vezes cai nessa tentação. E o que aparece, meu irmão e minha irmã, no final, uma única alternativa que aparece, muitas vezes, é uma forca para o relacionamento, é uma morte para o relacionamento, é perder uma vida inteira de promissora
por conta da tentação, da traição que Judas caiu, e tem muita gente que cai, meu irmão. Isso é para traidores. A palavra nos ensina que a integridade dos justos os guia. Mantenha-se íntegro, que o Senhor vai te guiar, meu irmão. Isso é o que determina a palavra do Senhor. E aí esse texto, o capítulo 26, é muito interessante, que ele continua, ele nos dá uma aula sobre muitas coisas no ministério de Jesus Cristo. E lá no versículo 26, ele fala da Santa Ceia. Ele fala da ceia do Senhor. Olha o que diz a palavra: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Aqui, meu irmão e minha irmã, o Senhor nos ensina algo tremendo: a questão da ceia, a importância de você ceiar, a importância de você participar da ceia. A ceia, meu irmão e minha irmã, é o momento onde você traz à memória o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, até que Ele volte. O Senhor nos ensinou a participar, a estar fazendo parte da ceia, porque é o momento onde nós renovamos a nossa aliança com Deus, é o momento onde nós renovamos a nossa aliança com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Jesus aqui diz que é um momento de redenção dos nossos pecados, é um momento onde você começa, meu irmão, a olhar para dentro, fazer uma autoavaliação e entender que você é falho, que você peca, mas que pela graça do Senhor nós somos salvos, e nos renovarmos a cada dia. E principalmente também a ceia é o momento de nós mantermos a comunhão. Tem muita gente que não entende dessa forma. A ceia, meu irmão e minha irmã, é um momento onde você mantém a comunhão com o corpo de Cristo. Por isso que é importante você tomar a Santa Ceia. E como é que funciona, meu irmão? Como é que eu avalio? Cada um, a palavra do Senhor nos ensina que cada um avalia a sua própria condição. Paulo vai dizer lá em Coríntios que quem toma sem o discernimento, toma para a sua própria condenação. Quem pode tomar a ceia? Quem foi batizado, quem aceitou o Senhor Jesus Cristo, quem fez a sua aliança com o Senhor Jesus, pode tomar a ceia, meu irmão. Agora, quem determina se você pode tomar ou não, não é eu, não é o pastor, não é ninguém dentro da igreja, é você mesmo numa autoavaliação. É você mesmo que olha para dentro e num momento de busca, você e Deus, você determina no teu coração se você pode ou não tomar. É um momento de festa para os cristãos, e tem muita gente que fica se martirizando no momento da Santa Ceia. Olha, agora eu pequei, eu vou ficar 3 meses sem tomar ceia, porque eu tenho que me sacrificar. Meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo já fez o sacrifício. A palavra nos diz que quando nós pedimos perdão verdadeiramente, com o coração aberto, o Espírito Santo de Deus passa o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre o teu pecado, e a Bíblia diz que Deus esconde e lança no mar do esquecimento. A Bíblia nos ensina isso. Então, meu irmão e minha irmã, quando acontecer a Santa Ceia do Senhor, peça perdão, faça um momento de avaliação, relembre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, renove a sua aliança com o Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, mas não deixe de tomar a ceia, porque é um momento onde você permanece em comunhão com o corpo e com o cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. A ceia não é um momento para meia dúzia de privilegiados, não, meu irmão, é um momento para todo o corpo de Cristo. Por isso que eu oro a Deus todos os dias para que essa igreja continue fazendo ceias em vários dias, porque tem gente que não consegue tomar na segunda, tem gente que não pode tomar no sábado. Então, se tiver vários cultos, meu irmão e minha irmã, você consegue se programar na tua agenda para vir tomar a ceia, para que a ceia não se torne um momento de meia dúzia de privilegiados. É importante, meu querido e minha querida, você participar da Santa Ceia do Senhor, amém? E aí no versículo 33, tem mais uma questão muito importante aqui, muito interessante, que o Espírito Santo de Deus me ensinou muito nesse texto. No versículo 33, Jesus prediz que Pedro negará, e olha só o que a gente aprende, olha o que diz a palavra. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E aí respondeu Jesus: assegure-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Todos os outros discípulos e Pedro disseram que jamais negariam Jesus. E a gente sabe qual foi o resultado. O resultado foi que eles negaram Jesus Cristo. Mas aí eu te pergunto uma coisa, meu irmão e minha irmã: você acha que Pedro era um mascarado? Você acha que Pedro era um falso?
Você acha que Pedro viveu tanto tempo com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, com a visão de águia que ele tinha, sendo todo poderoso, tendo todo o discernimento espiritual e vida com Deus, Jesus Cristo nunca perceberia que Pedro era um falso, que Pedro vivia de uma maneira enganosa do lado do Senhor Jesus? O que eu aprendo nesse texto, meu irmão, não é isso. O que eu aprendo é que Deus levantará muitas vezes pessoas para te apoiarem, pessoas que te amam, pessoas que acreditam no teu ministério, pessoas, meu irmão e minha irmã, que veem Deus através da tua vida, te respeitam, mas existe um propósito de Deus para a tua vida, e haverá certos momentos da tua vida, meu irmão e minha irmã, que para o propósito de Deus acontecer, tudo dependerá apenas de você. Tudo que tem que acontecer vai depender de você, é uma questão de uma determinação no teu coração, de enfrentar o que vier, apenas contando com você mesmo, para que o propósito de Deus se aconteça na tua vida. Ainda, meu irmão e minha irmã, que alguém se disponha a encarar o que vier junto. Muitas vezes as pessoas vão se dispor, vão dizer que estão do teu lado para o que der e vier, mas a questão, meu querido e minha querida, o que aconteceu aqui com Jesus é que a visão, o foco, a direção daquilo que foi dado ao Senhor Jesus Cristo, foi dado só para Ele, e só o Senhor Jesus Cristo tinha capacidade de suportar a pressão pelo qual Ele ia passar. Pedro não tinha essa capacidade de passar o que Jesus ia passar, e Jesus sabia disso. Jesus sabia que Pedro não tinha condições de passar por aquilo ali, que só ele era capaz de realizar aquilo ali que estava acontecendo, porque o propósito era para ele, o Senhor Jesus Cristo. E o que nós aprendemos aqui é justamente isso, meu irmão. Jesus Cristo olhou para Pedro aqui no texto, em outras palavras, disse assim: ó, Pedro, eu sei que tu me amas, eu sei, mas tu vai me negar, sabe por quê? Porque esse negócio é comigo. Sou eu que tenho que passar por isso, sou eu que tenho que enfrentar essa pressão. Pedro, você não tem condições e estrutura para passar por aquilo que eu vou passar, é minha responsabilidade. Jesus Cristo estava chamando a responsabilidade para ele, era ele que tinha que passar por aquilo ali que Pedro queria passar com ele. Só que nós sabemos que Pedro era um cara difícil. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós sabemos que Pedro tinha uma personalidade difícil. Muitas vezes ele se achava o gás da Coca-Cola, ele era teimoso, ele achava que ele era o cara que sabia de todas as coisas, e muitos, meu irmão e minha irmã, são assim. Muitas pessoas, por falta de humildade, por falta de reconhecimento, por falta de discernimento, muitas vezes não reconhecem o seu lugar, muitas vezes tomam um lugar que não é delas, o propósito pelo qual ela foi chamada, o dom que ela tem, o chamado que ela tem, o talento que ela tem, acabam se metendo onde não devem. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, passam vergonha. Muitas vezes acabam cometendo o que Pedro cometeu. Pedro acabou negando Jesus Cristo mesmo, porque Pedro não aceitou e não deu ouvidos, por causa da falta de humildade, por causa da condição que ele achava que ele era o cara. Ele não deu ouvidos ao que o Senhor Jesus Cristo disse, e acabou mesmo passando vergonha e negando o Senhor Jesus. Só que a Bíblia nos ensina, meu irmão e minha irmã, que Jesus Cristo amava Pedro. Jesus Cristo amava Pedro de uma maneira extraordinária, tanto é que lá em João capítulo 21, depois do Senhor Jesus Cristo ter morrido, ter ressuscitado, ter conversado com muita gente, Jesus preparou toda uma situação para consertar o relacionamento dele com Pedro. Tamanho era o amor de Deus, do Senhor Jesus Cristo com Pedro. Aqui ele foi lá em João 21 e preparou aquela situação toda para fazer Pedro entender qual era o chamado que Deus tinha para a vida dele. O chamado que Deus tinha para a vida de Pedro não era morrer na cruz do Calvário com o Senhor Jesus Cristo, aquela era a missão do Senhor Jesus. O chamado que Jesus Cristo tinha para Pedro era: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, Pedro. Então ele foi lá e preparou toda aquela situação, perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: te amo. Por 3 vezes o Senhor Jesus sabia disso, e é por isso, meu irmão e minha irmã, que Jesus é um líder fantástico, é um líder que nós temos que estudar sempre na Bíblia, é o nosso exemplo, porque aqui, meu irmão e minha irmã, ele teve visão de líder, enxergar, incentivar e investir no talento da equipe que o cerca. Jesus Cristo ali estava fazendo isso, estava enxergando o talento de Pedro, estava incentivando o talento de Pedro, estava vendo o que Pedro não via nele mesmo. E assim, meu irmão, é a condição de líder, que todos os líderes têm que ser aqueles líderes que servem de acordo com a palavra do Senhor. Tem muitos líderes que nós conhecemos que ocupam cargo de liderança, ocupam cargo de chefia, mas tudo que eles têm na boca é uma palavra de perseguição, uma palavra de desmotivação, uma palavra que te tira
do foco, uma palavra que não revela o teu talento. Quantas pessoas nós conhecemos que são assim? Você conhece pessoas que ocupam cargo de liderança e desmotivam seus liderados? Meu irmão, se você conhece pessoas assim, apresenta Jesus para elas. Apresenta Jesus para essas pessoas, porque essas pessoas ainda não conheceram o Senhor Jesus Cristo. Se elas conhecerem o Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, elas vão agir de uma maneira diferente, elas vão enxergar, vão motivar, vão investir, vão fazer com que as pessoas sejam, que o talento das pessoas seja reconhecido, e que o talento dessas pessoas, meu irmão e minha irmã, seja aflorado, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E isso serve para líder familiar, isso serve para líder profissional, isso serve inclusive para líder religioso, porque tem líder religioso que também não conhece o Senhor Jesus Cristo. Esses líderes aqui não reconheceram, esses líderes aqui não conheciam Jesus Cristo, e fizeram toda uma trama para matar Jesus Cristo, para matar. Então, meu irmão e minha irmã, este é papel de líder. E aí o texto continua no versículo 36, então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Meu querido, o jardim do Getsemane é um lugar maravilhoso. Eu estou contando os dias, dia 19 de maio nós estamos indo para Israel de novo, e eu vou ter de novo, pela terceira vez, a oportunidade de ir no jardim do Getsemane. O jardim do Getsemane fica no pé do Monte das Oliveiras. É um lugar lindo, existem oliveiras lá que são datadas de 900 anos, algumas pessoas acreditam que é da época do Senhor Jesus Cristo, e é um lugar lindo, são oliveiras antigas, retorcidas, tem uns bancos em volta, e eu fico esperando a oportunidade de poder voltar lá, sentir a presença do Espírito Santo de Deus lá. É um lugar maravilhoso, o Getsemane, meu irmão e minha irmã. Como eu te disse, ele fica no pé do Monte das Oliveiras. E aí eu faço uma pergunta para você: você sabe qual é o fruto da oliveira? Você sabe qual é o fruto que a oliveira dá? A oliveira, meu irmão e minha irmã, ela dá o fruto chamado azeitona. Ela floresce na primavera, e ela vai dar o fruto lá no início do inverno. O significado da palavra Getsemane vem do grego, e a origem do aramaico, e tudo isso é muito bonito a título de conhecimento, mas o que importa, o significado da palavra, fala que Getsemane significa prensa de azeite. Prensa de azeite significa a palavra Getsemane. E olha, e aí quando eu vi isso, eu fui pegar um estudo sobre como é que funcionava naquela época a prensa do azeite, na época do Senhor Jesus Cristo, como é que eles faziam um processo de espremer a azeitona e retirar da azeitona o azeite. Olha o que diz aqui, o sistema tradicional, por pressão é o nome. Este método é usado por fábricas artesanais. A pasta moída é colocada em capachos, que por sua vez são sobrepostas na prensa, e à medida que a pressão for aumentando, libera-se o azeite e a água de vegetação. Com o tempo, por diferença de densidade, o azeite destaca-se da água e recolhido. Meu irmão, quando eu li isso, para o povo judeu, as palavras têm sempre um significado. O nome das pessoas normalmente está ligado ao chamado. As palavras sempre têm um significado muito forte para o povo judeu. Quando eu vi que Getsemane significa lugar, prensa de azeite, meu irmão, eu entendi que o Senhor Jesus, quando escolheu esse lugar, Ele não escolheu à toa. O Senhor Jesus Cristo estava sabendo exatamente o que Ele estava fazendo quando Ele escolheu sair da ceia e ir para o Getsemane orar, porque era ali, meu irmão, no Getsemane, que Jesus começou a sentir a pressão da sua missão. Foi exatamente no Getsemane que Ele começou a sentir a pressão pela missão que Ele tinha que cumprir, pelo propósito do qual Ele foi criado. E foi ali, meu irmão, que Ele começou a sentir a angústia, a dor, o sofrimento. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 37, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se, e disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós nos sentimos assim. Muitas vezes você se sente numa angústia, num sofrimento, numa dor, muitas vezes quase que mortal. Nós vivemos isso, e aí nós recorremos muitas vezes aos nossos amigos, e isso é natural porque o próprio Senhor Jesus Cristo, aqui no texto, fez isso. Muitas vezes nós abrimos o coração para os nossos amigos, e nós temos que fazer isso com os nossos verdadeiros amigos, mas Jesus sabia, Ele sabia disso quando Ele sentiu a pressão, Ele sabia que era com Ele aquele problema, era Ele que tinha que enfrentar, era Ele que tinha que resolver a parada, mas mesmo assim a palavra nos ensina que Ele buscou a intercessão de amigos.
Sabe o que esse texto aqui nos ensina, meu irmão e minha irmã? Nunca se isole totalmente nos momentos de crise. Nunca se isole totalmente quando você estiver passando por um momento, meu irmão e minha irmã, de crise. Muitas pessoas erram justamente nisso, e é por isso que muitas pessoas caem na depressão, é por isso que muita gente, às vezes, chega no limite extremo do suicídio, porque, meu irmão e minha irmã, no momento da crise, no momento do sofrimento, se calaram, no momento do sofrimento não contaram com ninguém, e é por isso que é muito importante, meu irmão e minha irmã, você ter amigos, é por isso que é muito importante você investir em amizade, é por isso que é muito importante você abrir o teu coração para a tua família, contar qual é a tua realidade. Tem muitos chefes de família que chegam em casa destruídos, e a família não sabe aquilo pelo qual ele está passando, de repente acontece uma tragédia, a família não consegue entender por que a pessoa tomou aquela decisão, e muitas vezes, meu irmão e minha irmã, é porque a pessoa se isolou. Conte com seus amigos, conte com seus familiares, conte, meu irmão, com terapia. Existem profissionais terapeutas, psicólogos, psiquiatras que estudaram para que você aprenda, meu irmão e minha irmã, e botar para fora aquilo que está te fazendo mal. Tem muita gente que acha que terapia é coisa do inimigo, coisa do diabo, meu irmão e minha irmã, é te isolar. Quando o diabo te isola, ele consegue fazer aquela coisa pelo qual ele quer realizar na tua vida. Não se isole, meu irmão e minha irmã, porque você precisa contar, abrir o teu coração, você precisa falar aquilo muitas vezes que está te trancando, aquilo que está te fazendo mal. Às vezes o simples fato, meu irmão e minha irmã, quantos aqui já fizeram terapia? Alguém aqui já fez terapia? Muitas vezes você chegou na terapia, você simplesmente falou, o terapeuta não disse nada, não foi? E no final você saiu assim, parece que aliviado. Só pelo fato de você ter botado para fora, meu irmão, de você falar, de você não se isolar, de você comunicar, jogar para fora aquilo que está te fazendo mal, e a partir daí, meu irmão, mudar a tua vida é muito importante. Então cuidado, meu irmão e minha irmã, quando você se isola. Mas não é simplesmente isso, Jesus aqui nos ensina mais coisas. Indo um pouco mais adiante, no versículo 39, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui o Senhor Jesus Cristo nos ensina o poder da oração, a importância da oração, como é interessante, como é extremamente fundamental, meu irmão e minha irmã, a oração. Você precisa se manter em comunicação com Deus, porque o poder da oração alivia a tua dor, o poder da oração alivia o teu sofrimento, o poder da oração, Deus se comunica com você e indica o caminho pelo qual você tem que andar, para que você não caia, para que você não pereça. O Senhor Jesus nos ensina isso. O Senhor Jesus, em todo momento, ele se retirava e orava. Em todo o seu ministério, independente do que acontecia, ele podia ter curado, ter libertado, agido, ter salvo as pessoas, mas ele sempre, a palavra nos ensina que ele sempre se retirava e orava. E se o Senhor Jesus Cristo fez isso, meu irmão e minha irmã, isto é um exemplo. Ele deixou especificado, determinado como é que nós temos que agir. O poder da oração é fundamental, e o texto diz que o poder da oração, você tem que orar, independente da situação que você está vivendo, independente do problema que você está vivendo. Jesus Cristo aqui, meu irmão e minha irmã, estava sofrendo ao ponto de suar sangue. No versículo, aqui em Mateus não fala, mas lá em Lucas 5, eu acho que é Lucas 5, conta também a história do Getsemane, e lá em Lucas conta que o Senhor Jesus suava como em gotas de sangue. E aí muita gente acha que isso não é possível, muita gente acha que isso não é capaz. A própria ciência já provou que é possível sim você suar sangue. Quando você sofre, meu irmão e minha irmã, um trauma, uma dor, um sentimento extremo de angústia, você é capaz sim de suar sangue. O nome dessa notícia, dessa doença, eu peguei aqui, desse fato, chama-se hematidrose. Olha o nome. E olha o que diz, é um fenômeno raríssimo, mas apenas uma fraqueza física excepcional, onde o corpo inteiro dói, acompanhada de um abatimento moral violento, causada por uma profunda emoção, por um grande medo. Olha o que o Senhor Jesus Cristo passou, meu irmão, e mesmo diante daquela situação, ele orou: meu Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, estava no pé do Monte das Oliveiras, estava na prensa de azeite, estava no jardim do Getsemane, e Jesus sabia que para extrair o azeite,
dele, porque nós somos chamados de oliveira, nós fomos enxertados na oliveira, nós temos o azeite, e para sair o azeite, para ser extraído o azeite do Senhor Jesus Cristo, da unção de Deus sobre a vida dele, era necessário que o Senhor Jesus Cristo passasse por aquela pressão, era necessário que ele enfrentasse aquela pressão. E tem muita gente, meu querido e minha querida, que está buscando unção, que está buscando ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus, quer andar nas nuvens com o Senhor, mas não quer enfrentar a pressão. Tem muita gente que quer ser cheio da unção, mas não quer enfrentar a pressão, e a pressão é necessária para extrair o fruto que você dá, é necessário para extrair o azeite do fruto que você dá. Olha como é importante a pressão, olha por que o Senhor nos coloca à prova, meu irmão e minha irmã. Tem muita gente que acha que o diabo tem se levantado contra a vida dele, e muitas vezes é o Senhor te colocando à prova, para extrair de dentro de você o melhor do teu azeite, o melhor da tua unção. Essa pressão, meu irmão, traz a unção. E aí você sabe por que existe o processo de esmagamento da azeitona? Porque só o processo, meu irmão, como eu li lá no começo, do esmagamento da azeitona é que separa o azeite da água. É o processo de esmagamento da pressão que a azeitona sofre, que vai comprovar a qualidade do fruto. E é por isso que o Senhor te coloca muitas vezes em prova, meu irmão e minha irmã, que é para deixar bem clara a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e o que não serve, a diferença entre quem tem água e quem tem óleo, a diferença em quem dá água e quem dá óleo tirado do fruto, meu irmão e minha irmã. O teu comprometimento com Deus, com a palavra, com o evangelho, você só vai comprovar para as pessoas o teu relacionamento com Deus quando você passa pela pressão, e da pressão é extraído o óleo da unção, o óleo que transforma, o óleo que revigora, o óleo que é passado sobre as feridas, e todo o mal sara. Olha o que diz a palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã. Não reclama quando você estiver passando por pressão, não reclama. Olha lá, abre a tua Bíblia, só para nós termos uma ideia. Abre a tua Bíblia no Salmo 66, Salmo 66, a partir do versículo 10. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova, pressão, e nos refinaste como a prata, pressão. Você sabe como é que a prata é refinada, meu irmão? A prata é levada no fogo, na chama mais alta do fogo, e ali o refinador fica com ela segurando, e ele só tira a prata do fogo quando a imagem dele se reflete na prata. O Senhor é o refinador, e muitas vezes, meu irmão, você está no fogo reclamando, e o Senhor está esperando que a imagem dele se revele na tua vida. É pressão. Fizeste-nos cair numa armadilha, sinônimo de situação impossível de resolver. O Senhor, não é o diabo não, tá? É o Senhor, muitas vezes nos faz cair em armadilhas, para que nós tenhamos a humildade de reconhecer que o lugar da onde Deus tirou, nós só sairíamos, meu irmão e minha irmã, por causa da misericórdia dele. Foi Deus que te tirou da armadilha que você caiu. O próprio Deus muitas vezes te colocou naquele lugar para você baixar a Cristo e reconhecer que sem Deus você não é nada. Pressão. E sobre as nossas costas puseste fardos. Pega um saco de 50 quilos e bota sobre uma pessoa. O que acontece? Pressão. E aí o texto continua: deixasse que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Pressão, sinônimo de derrota. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, você vai passar por situações onde aparentemente você foi derrotado. Jesus Cristo aparentemente, para aqueles fariseus, para aqueles mestres da lei, para aqueles mau caráteres, raça de víbora, para aquela gente, Jesus Cristo aparentemente foi derrotado. A palavra aparentemente aparece isso, meu irmão, e dá a entender isso. Só que eles nada mais estavam servindo do que um propósito de Deus, ferramentas do Senhor, para que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse glorificado. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, ainda que aparentemente você viva uma derrota, o nome do Senhor será glorificado através da tua vida, porque o Senhor faz isso para mostrar que Ele é Deus. Então não tenha medo, meu irmão e minha irmã, confie na palavra do Senhor, que eu li ali em Romanos 8, 28, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É em todas as coisas, até na aparente derrota, Deus está agindo para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Pressão. Passamos pelo fogo e pela água. Pressão.
mas a um lugar de fartura nos trouxeste óleo, azeite. Você passa, meu irmão e minha irmã, por várias situações na tua vida de pressão, várias situações, meu irmão e minha irmã, de adversidade, de tribulação, mas aqui a palavra do Senhor nos ensina que se você está servindo a Deus e está passando por pressão, meu irmão e minha irmã, virá um tempo na tua vida de óleo, virá um tempo na tua vida de unção, virá um tempo na tua vida onde o nome do Senhor será glorificado. O lugar que o Senhor tem para a tua vida, meu irmão e minha irmã, é um lugar de fartura, é um lugar de prosperidade, é um lugar de restituição, é um lugar de saúde. Mesmo depois da prova, mesmo diante de uma prova, quem tem Deus no coração sabe que a vitória é certa, porque você sabe o que Deus colocou no teu coração. Então não tenha medo, meu irmão e minha irmã, de sofrer pressão. Faça como Jesus Cristo aqui nos ensina neste texto: tão somente ore e clame. O Senhor Jesus Cristo não ficou com medo, o Senhor Jesus passou pelo medo sim, ficou com medo, passou pela ansiedade, todos nós passamos, mas a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor Jesus não desistiu, Ele tão somente se retirou e entregou a Deus. Senhor, se possível passa de mim, mas seja feita a tua vontade. Mantenha-se, meu irmão e minha irmã, ligado no Senhor. A palavra nos ensina lá em Romanos 11, que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que pela fé em Cristo Jesus, você é também uma oliveira, meu irmão. E se você é uma oliveira, você tem frutos de oliveira. E se você tem frutos de oliveira, meu irmão e minha irmã, a unção, o óleo, o azeite está dentro de você. O que determina, meu irmão e minha irmã, a qualidade do azeite é a qualidade do fruto que você dá. O que determina se você tem água ou azeite dentro do fruto que você dá, meu irmão e minha irmã, é a qualidade, a fidelidade, o comprometimento que você tem com a palavra do Senhor. É isso que o texto aqui nos ensina. A oliveira, ela produz frutos de oliveira. Isso significa que o óleo da unção sai de dentro de você. É de dentro de você. Tem muitas pessoas pedindo para ser ungidos, meu irmão e minha irmã. Se você quer ser cheio da unção, do poder de Deus sobre a tua vida, cuide de dar frutos segundo o relacionamento que você tem com Deus, segundo a vontade estabelecida do Senhor na sua palavra. A palavra nos ensina que os seus frutos serão frutos de muita unção, de muito azeite, de muita prosperidade. É isso que ensina. Isso significa, meu irmão, que você vai ter que passar por pressão. Isso acontece mediante a pressão que você suporta. A quantidade da unção, a quantidade do óleo, a qualidade do óleo, meu irmão e minha irmã, que você vai colocar para fora, que você vai usar para abençoar, para ungir, para ganhar almas, para que a tua família seja abençoada, tudo isso determina o teu nível o nível que você tem de suportar a pressão. É isso que ensina aqui. E aí a palavra do Senhor, só para terminar, nos diz lá em 1 Coríntios 10, 13, assim ó: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pressão. Mas quando forem tentados, pressão, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Óleo, azeite, refrigério. Isso é o que determina a palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã. Se você tem sentido pressão, se você tem sofrido a pressão, meu irmão e minha irmã, isso significa que você tem muito azeite. Se você está passando por pressão, isso significa que você tem muita unção. Isso significa que tem azeite dentro de você, e Deus sabe disso, e Deus te coloca muitas vezes à prova, porque o azeite que Deus tem na tua vida vai salvar, vai libertar, vai transformar, vai cuidar da tua família, vai trazer os teus amigos para o Senhor Jesus. É através do azeite que você tem na tua vida, meu irmão. Isso é o que ensina aqui a palavra de Deus. Deus é quem comanda a extração do azeite, não é o diabo não, é Deus que comanda a extração do azeite. Quando eu fui estudar essa questão sobre a extração do azeite, eu vi que o processo de extração não pode passar de 35 graus, senão estraga. Meu irmão e minha irmã, Deus não vai deixar você passar do ponto. Deus não vai permitir que você passe do ponto. Deus não vai permitir que você perca, meu irmão e minha irmã, a força. Deus não vai permitir que você tenha uma carga maior do que você pode suportar, porque Ele tem compromisso com a palavra dEle. Suporte a pressão, porque a pressão virá, porque você tem muito azeite. Quanto mais pressão, meu irmão, Deus conhece cada um de nós. Deus nos pressiona conforme o azeite que nós temos dentro de nós. Deus nos pressiona conforme aquilo que você pode oferecer. Glória a Deus.
A palavra nos ensina que Jesus Cristo cumpriu a sua missão, por quê? Porque ele sofreu a pressão, ele passou pela pressão que ele tinha que passar, e o resultado foi o cumprimento da missão dele. Sabe o que isso significa, meu irmão? 1 João 2,6 diz que aqueles que afirmam estar em Cristo, que andem como Cristo andou. Se Jesus Cristo suportou a pressão, meu irmão e minha irmã, você também vai suportar a pressão, e o nome do Senhor será glorificado através da tua vida. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Anne, pode vir aqui à frente. Vamos louvar ao Senhor. Você, meu irmão e minha irmã, que essa palavra entrou no teu coração, você que tem sofrido pressão, você tem passado por situações que às vezes você acha que não vai suportar. Meu querido, Jesus Cristo chegou a suar sangue. Isso pode acontecer comigo e com você, isso é raríssimo, mas mediante a pressão que você suporta, meu irmão, isso pode acontecer com você. Se um dia você enfrentar uma pressão ao ponto de suar sangue, meu irmão e minha irmã, você vai ter uma noção do que Jesus Cristo passou. Se um dia isso acontecer com você, você vai ter uma noção daquilo que Jesus Cristo enfrentou por causa da minha vida e da tua vida. E muita gente, muitas vezes, reclama da pressão que está suportando, reclama do momento que está enfrentando, e isso, meu irmão e minha irmã, muitas vezes é prova do Senhor, na grande maioria das vezes, porque o diabo, quando se levanta, se você determinar, a situação muda na hora. Agora, meu irmão e minha irmã, tem certas situações que você está enfrentando, você está clamando para que Deus te liberte dessa situação, mas Jesus Cristo nos ensinou que, se possível, o Senhor nos liberte, mas que seja feita a vontade do Senhor. Coloca na tua oração, meu irmão e minha irmã, que seja estabelecida a vontade do Senhor acima da tua vontade, porque o Senhor não vai deixar você passar do ponto, o Senhor não vai deixar você desfalecer, o Senhor vai te fortalecer, e o final, meu irmão e minha irmã, será um óleo abençoado de unção sobre a tua vida. Amém? Se você tem enfrentado isso, meu irmão, vem aqui à frente, nós vamos orar e o Senhor vai revigorar as tuas forças hoje, em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Adore a Deus, meu irmão. Entre no momento de comunhão com Deus. Vamos formar uma atmosfera de adoração ao Espírito Santo, a Jesus Cristo. Hoje é Páscoa. Hoje nós trazemos a lembrança, meu irmão e minha irmã, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Senhor Jesus que enfrentou uma pressão tremenda, meu irmão, uma pressão insuportável para muitos de nós, mas Ele podia passar por aquela pressão. A pressão que você tem enfrentado, você também pode passar, e essa pressão vai glorificar o nome do Senhor através da tua vida. Creia no Senhor. Creia que Deus é contigo. O mesmo Deus, meu irmão e minha irmã, que dá a tentação, promove o escape, e você reconhece através da oração, através do teu relacionamento com Deus, o escape da pressão que você está enfrentando, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Te louvarei. Não somente a ti, Jesus.
Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esta manhã abençoada, Deus, por esta manhã, Pai, onde a tua palavra foi estabelecida nesse local, Deus. A tua palavra que foi levada pelo Espírito Santo de Deus aos corações, que discerne todas as coisas, que separa os pensamentos, que entende. Meu Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, eu oro para que esta palavra, meu Deus, seja fortalecida, germine, meu Pai, que o teu poder seja estabelecido na vida dos teus filhos, meu Deus. Esta palavra, meu Pai, que tem como título, extraindo o melhor dos nossos frutos. Meu Deus, tu nos dá frutos, tu nos dá uma semente, nós plantamos, esta semente germina, esta semente proporciona frutos, e dentro desses frutos, meu Deus, existe um azeite, existe um óleo, existe a unção, existe o poder. E muitas vezes, meu Deus, nós ficamos reclamando da pressão que nós estamos sofrendo, das tribulações que nós estamos enfrentando, muitas vezes das injustiças que nós sofremos, Pai. Mas nessa manhã, meu Deus, nós colocamos diante do teu altar, meu Pai, as nossas dores, os nossos sentimentos, os nossos sofrimentos, Pai, pedindo a ti, meu Deus, um escape, um livramento, Pai. Mas acima de tudo, meu Deus, deixando determinado que seja feita a tua vontade nas nossas vidas, Pai, porque nós confiamos em Deus, nós somos uns filhos que confiam no Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que tudo isso que nós estamos enfrentando será para glorificar o teu nome, ainda que aparentemente, meu Deus, uma situação seja irreversível, seja incontrolável, ainda que aparentemente, meu Deus, seja uma situação de desespero. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isso é o que determina a tua palavra, meu Deus, e nós confiamos no Senhor, nós confiamos nesse Deus. Nós estamos aqui neste domingo de Páscoa, relembrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, trazendo à memória a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e entregando a primícia da nossa semana, a primícia do nosso dia, a primícia de tudo aquilo que nós estamos fazendo ao Senhor. Entregamos no teu altar, meu Deus e meu Pai, as nossas vidas, os nossos problemas, as nossas adversidades. Confiamos em ti, meu Deus, e declaramos, Pai, que a tua vontade, ainda que estranha a nossa própria vontade, é o melhor que tu tem para os teus filhos, Pai. É o melhor que tu tem para as nossas vidas. É o melhor que tu tem para a vida daqueles que são fiéis à tua palavra, daqueles que vivem de acordo com a tua palavra, daqueles que estão pagando um alto preço, muitas vezes de oração, de clamor, de dor insuportável na madrugada, assim como o Senhor Jesus Cristo pagou. Tem muito homem e mulher fiel a Deus pagando um preço de sofrimento por vidas, mas essa pressão não serve para matar. Esta pressão serve para que o óleo seja extraído, para que a unção seja liberada, para que os filhos e filhas do Senhor tenham uma palavra que liberta, uma palavra que consola, uma palavra que edifica, uma palavra que encoraje, uma palavra que faça com que essas pessoas se levantem, caminhem e continuem andando de cabeça erguida, porque quem anda com Deus anda por cima e não anda por baixo. Quem anda com Deus glorifica o Senhor, quem anda com Deus ouve a voz do Senhor, quem anda com Deus tem a sua vida exaltada por Deus e não por homens. Em nome de Jesus, meu Pai, nós determinamos, Pai, que a tua vontade seja estabelecida nas nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado e para que a gente cumpra a missão pela qual tu nos criaste, meu Deus. Nós nascemos com um propósito, o propósito será estabelecido se nós aprendermos a enfrentar a pressão que é necessária ser enfrentada. Nós glorificaremos o nome do Senhor através do testemunho das nossas próprias vidas, e através desses frutos pessoas se alimentarão e o nome do Senhor será glorificado. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te agradecemos, te damos honra, te damos glória, te damos louvor, adoramos o teu nome, meu Pai, acima de todas as coisas, sobre todo nome, acima de todas as circunstâncias, meu Pai, meu Deus, o teu nome será glorificado, em nome de Jesus, meu Pai, amém. Graças a Deus. Você ouviu a Palavra de Deus com Fernando Francelino.